Queria registrar, senhora presidente, aqui na galeria de honra do Senado Federal, a presença do ilustre presidente do Porto de Porto Velho, Dr. Ricardo de Sá, que nos honra aqui com a sua presença. Senhora presidente, no Brasil, já há aproximadamente 17 anos que não se tem notícia de criação de municípios novos. Hoje, o critério para a criação de município está a depender da aprovação de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. E há mais de 15 anos, vários projetos foram apresentados, tanto aqui no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, não chega a lugar nenhum. Esses projetos não conseguem aprovação, não conseguem a tramitação adequada para ser ultimada a sua aprovação. O critério para a criação de município no Brasil decorrerá da aprovação de uma lei complementar. É o que diz o parágrafo 4º, artigo 18 da Constituição Federal. Leio. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-á por lei estadual, dentro do perímetro determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Na redação anterior, senhora presidente, no mesmo artigo 18, parágrafo 4º, determinava que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar também estadual, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Veja, Vossa Excelência, que o que mudou é que os critérios para a criação de municípios nos estados, quem fixava estes critérios era o Estado através de lei complementar. E hoje, estes critérios são criados, são fixados, melhor dizendo, por lei complementar federal, que nunca foram aprovados nesta casa. Que nunca tivemos sucesso nesta lei complementar, que crie critérios para criar os municípios. Aí há aqueles que dizem que a criação de município no Brasil ficou muito vulgarizado, se criava município à torta e à direita para todo lado. Então, criou-se uma norma rígida para impedir a criação de municípios no Brasil, ou para criar critérios rígidos. Só que a medida foi excessiva. Já estamos há mais de 17 anos que no Brasil não se tem notícia da criação de um único município, com exceção de alguns pouquíssimos, como é o caso, salvo engano, na Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, que foi criado já depois dessa emenda constitucional, mas, mesmo assim, foi questionado na Justiça sobre essa questão da exigência constitucional, se poderia o Estado, por si mesmo, criar municípios sem que houvesse a lei complementar, criando as regras, fixando os critérios. Também tenho notícia, Vossa Excelência me falava há pouco, que lá no Rio Grande do Sul, também há um município com essa mesma situação de disputa judicial. Então,
A conclusão a que se chega é de que no Brasil não se consegue mais criar municípios, porque o critério depende de uma lei complementar federal que nunca é votada no Congresso Nacional. Conclusão: enquanto o Congresso Nacional não votar essa dita lei complementar, criando os critérios para a criação de municípios, nós não teremos novos municípios no Brasil, senador Eduardo Suplicy. E aí temos problemas seríssimos, como no meu estado, o estado de Rondônia, temos o município, o distrito de Extrema, temos o distrito de Tarilândia e temos outros distritos, todos já em condições de serem transformados em municípios, mas que infelizmente não conseguem nunca a sua aprovação. Já teve até plebiscito realizado em Extrema, onde foi aprovado pela população por uma maioria esmagadora neste plebiscito. No entanto, esbarra na questão judicial, porque depende da tal lei complementar fixando estes critérios para a criação de municípios. Em Jaru, temos o distrito de Tarilândia, que hoje chega a ser maior do que alguns municípios e fica a uma distância longa do município sede. Então, a população de Tarilândia hoje está também à mercê de um plebiscito que se fará junto com a eleição municipal, cujo número é o 66, e com certeza terá a aprovação da unanimidade daqueles que foram consultados, serão favoráveis à criação do distrito de Tarilândia, da transformação do distrito de Tarilândia em município. Mas que, infelizmente, vai ter problemas judiciais, porque depende da aprovação da lei complementar federal, criando critérios para a criação de municípios no Brasil. Então, vivemos uma federação de fachada. O Estado não tem autonomia para criar os seus próprios municípios. É uma situação totalmente esdrúxula. Até há pouco tempo, no Brasil, a criação de municípios, os critérios para a criação de municípios eram da alçada dos estados. Eram as assembleias legislativas que fixavam, através de lei complementar, critérios para a criação dos seus municípios. No Brasil, criou-se uma emenda constitucional que desde 1996 que não se cria no Brasil mais municípios, porque depende da tal lei complementar federal que cria os critérios de criação do município no Brasil. Temos também, como eu disse, em Porto Velho, o distrito de Extrema. É um distrito grande e fica já próximo do estado do Acre, por isso o nome de Extrema. É na divisa do estado de Rondônia com o estado do Acre. Extrema é um distrito de Porto Velho, grande, populoso, com infraestrutura necessária para se transformar em município. Infelizmente, está ainda a depender do que disse há pouco, da tal lei complementar federal, criando os critérios para a criação dos municípios. Então, nós vivemos hoje uma total insegurança jurídica, porque quando se cria um município sem essa lei complementar, logo o Ministério Público entra com a ação judicial, com a medida judicial, e esse município é anulado, não tem prosperidade. É uma frustração que ocorre para aquela população. Lamentavelmente, é o que nós estamos vendo a todo instante, senhora presidente. De sorte que eu queria dizer que hoje eu faço um apelo, inclusive eu sou aqui relator de um projeto do senador Ivo Cassol, que me pediu que envidasse todos os esforços para relatar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, e eu conversei com o presidente Eunício Oliveira, que me passou a relatoria do projeto do senador Cassol, e até o mês de outubro estaria relatando na Comissão de Justiça para que se realize uma votação e possamos aprovar esse projeto. Só que já tem outros projetos que foram também aprovados aqui e que já foram para a Câmara dos Deputados. E lá também tem projetos que tramitam lá há mais de 6 anos e que não conseguem sair das comissões. Nem o Senado consegue aprovar, nem a Câmara dos Deputados consegue aprovar,
projeto de lei complementar, senador Eduardo Suplicy, que permita criar os critérios essenciais, necessários e indispensáveis para a criação de município no Brasil. Então, nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil uma situação totalmente atípica. Temos vários municípios no Brasil que precisam ser criados, que precisam ser instalados, que precisam ter uma gestão própria, administração independente, com todos os meios necessários para a sua sobrevivência econômica e financeira, e nós estamos aí impedidos de fazê-lo, porque no Brasil, lamentavelmente, tem a exigência constitucional da Lei Complementar 70, da Lei Complementar que não sai do papel. De sorte que eu queria trazer esta preocupação nesta casa e queria dizer que, da minha parte, enquanto aqui estiver, vou agilizar o mais rápido possível a aprovação desse projeto de lei que está na minha relatoria, para que possamos envidar esforço no sentido de tê-lo aprovado o mais rápido possível. Cumprimentos, senador Tomás Correia, pela abordagem desse tema. É lamentável que a Constituição, que é de 88, muitas matérias ainda não foram regulamentadas. Isso é insegurança jurídica, entre outros temas esse da Constituição de novos municípios. Foi muito bem abordado por Vossa Excelência essa matéria. Então, cumprimentos e conte com o nosso apoio aqui. Obrigado, presidente. Eu queria aproveitar a presença do senador Tomás Correia na tribuna para saudar os jovens alunos, as crianças do ensino fundamental do Colégio JK aqui de Brasília. Então, bem-vindos alunos, alunas, professores e professoras que vêm acompanhando as crianças, nossos guias daqui do Senado. Boa visita aqui ao plenário do Senado. Obrigada a vocês. Senhora presidente. Permita um breve à parte. Pois não, senador Tomás Correia. Muito prazer. O assunto que Vossa Excelência levanta, é claro, é de grande importância e eu, inclusive, preocupei-me com proposições de criação de novos municípios e, no ano passado, apresentei um requerimento a diversos ministérios das cidades, do planejamento e outros, fazendo indagações a respeito. E eu vou, inclusive, encaminhar a resposta que obtive dos ministros responsáveis, que, em princípio, achavam melhor não haver a modificação da legislação a respeito, mas, dada a preocupação de Vossa Excelência, eu faço questão de mostrar isso, porque aconteceram em alguns momentos da história recente do Brasil que foram criados municípios que, com o exame depois daquilo que aconteceu, houve diversas indagações e dúvidas sobre se deveriam ter sido criados. Mas eu acho que é importante, inclusive porque Vossa Excelência disse que vai relatar um projeto sobre o tema, que possa ter estas informações e eu as encaminharei a Vossa Excelência. Obrigado, senador Eduardo Suplicy. A contribuição de Vossa Excelência é muito importante. Mas eu devo dizer que eu prefiro um município pequeno do que um distrito grande. O município, ele tem todo o direito, senadora Ana Amélia, presidente do nosso trabalho, de ter a sua autodeterminação, de ter a sua autogestão, de administrar os seus interesses, o seu destino. E o que nós verificamos é que, no meu estado, no estado de Rondônia, foram criados vários municípios. Na verdade, o argumento que se usa muito é de que muitos desses municípios criados, não só no estado de Rondônia, mas fora de lá também, não tinham infraestrutura para serem municípios. Só que eu não conheço, no meu estado, em Rondônia, nenhum município criado que não tenha tido progresso, que não tenha tido uma evolução, que não tenha tido uma melhor performance administrativa, e hoje estão todos eles muito melhores do que se continuassem como distrito. Então, eu queria dizer que hoje nós não podemos ficar amarrados a uma regra que deveria ser do próprio Estado, mas se não é do Estado, então que nós aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, a gente vote o mais rápido possível essa lei, esse projeto de lei complementar, criando os critérios. O que se está discutindo é que os critérios não existem.
Os critérios não foram criados. E acho que o Senado, senador Suplicy, precisa ter um pouco mais de autonomia para tomar suas decisões. Muitas vezes eu vejo aqui, projeto de lei, senadora Ana Amélia, que alguém diz assim, não, mas o governo não quer que vote. E nós nos submetemos rotineiramente a esse fato. O governo não quer. Eu até pedi o estudo, senador Suplicy, senadora Ana Amélia, para saber quantas leis aprovadas nos últimos 15 anos que são de iniciativa do Congresso e quantas leis de iniciativa do Poder Executivo. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos perder de goleada para o Poder Executivo. Imagine, Vossa Excelência, o Poder Legislativo não legisla, só homologa o que vem do Executivo para cá, muitas vezes em medidas provisórias, que não podem se emendar praticamente. É um Poder Legislativo hipertrofiado. Nós não temos aqui realmente uma função própria de legislar. Então, quando eu vejo, não, mas o governo não quer votar essa matéria, o governo não recomenda a aprovação dessa matéria ou daquela, eu acho que nós temos que compomos a base do governo, estamos aqui para votar qualquer matéria, obviamente, de interesse da população, e o governo não manda para cá matéria que não seja de interesse do povo. Nós queremos dizer que aqui pretendemos votar tudo que vier de interesse da população, favoráveis. Mas queremos autonomia para legislar. Senão, nós vamos ficar aqui só homologando decisões que venham do Poder Executivo. Mas você fez uma parte. Pois não, senador Suplicy. Eu gostaria de transmitir a Vossa Excelência que eu fiz estes requerimentos, acho que no ano passado, na verdade, ainda na legislatura, ao final da legislatura passada, porque havia projetos do senador Sérgio Zambiase, proposta de emenda à Constituição, que dispunha sobre a criação, fusão e desmembramento dos municípios. Eu vou apenas ler as perguntas que eu formulei e vou entregar a Vossa Excelência as respostas encaminhadas tanto pelos ministros da Cidade quanto da Fazenda. Haverá um maior desenvolvimento da área do município criado, sem prejuízo para o desenvolvimento do município do qual está sendo desmembrado, que compense a sua criação? Os novos encargos administrativos decorrentes da nova administração municipal e da Câmara de Vereadores serão, de fato, justificados pela maior arrecadação decorrente de maior atividade econômica prevista com a criação do município? Que parâmetros e ou variáveis devem ser levados em consideração para se permitir a criação de municípios? Que análise faz o Ministério das Cidades e também o da Fazenda, tendo em conta a experiência da criação de municípios desde 89 sobre as vantagens e desvantagens dos diversos casos ocorridos com o objetivo de subsidiar o Congresso Nacional na análise da proposição em exame? Eu tenho a convicção, senhor presidente, senhora presidente e prezado senador Tomás Correia, que as respostas aqui dadas respeitosamente a mim sobre o tema e também aqui eu anexo um pronunciamento que fiz sobre o tema de maio de 2007, poderão contribuir para a análise que Vossa Excelência irá fazer, inclusive como relator de proposta a respeito. Muito obrigado, senador Suplicy, com mais essa colaboração que Vossa Excelência dá ao meu modesto pronunciamento, que incorporo com muita honra ao meu discurso. Mas os estados têm que ter autodeterminação, os estados têm que ter autonomia, têm que ter total condições deles próprios criarem meios para a criação dos seus municípios. Não é o governo federal, não é a União, não é o Congresso Nacional que vai saber a melhor condição para a criação de municípios no estado tão distante como é o caso de Rondônia, Roraima, Amapá, do Nordeste, no Ceará. Enfim, os estados devam ter, eles próprios, regras criadas por eles mesmos para a criação dos seus municípios. E volto a dizer, já na fase de encerramento, que é melhor ter um distrito, é melhor ter um município pequeno do que um distrito grande. E é o direito daquele povo, daquela população, de se autogovernar
e determinar o seu próprio destino. De sorte que aqui fica a minha preocupação com relação ao meu estado, aos 2 distritos que citei há pouco, tanto Extrema quanto Tarilândia, em Jaru, e Extrema em Porto Velho, no sentido de que possamos, o mais rápido possível, vê-los municípios criados, independentes, tendo condições de administrar com prefeitura, com vereadores, com administração própria, porque este é um direito democrático que deve ser assegurado também aos pequenos e não só aos grandes municípios. Muito obrigado a Vossa Excelência.